paz do Senhor, né? Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Lucas capítulo 19. Versículo 1 de novo. Ou adiante. Você escolhe. Mulher, dá-me de beber porque eu tenho sede. Todos encontraram? Louvado seja o nome do Senhor. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Amém? Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Eu queria falar hoje de um tema simples, mas poderoso. Uma atitude de fé. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. O que uma atitude, irmãos, pode nos trazer? O que uma atitude na presença desse Deus que é tão bom, que é tão maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor, pode fazer na minha, na tua vida, na vida da tua casa, na vida dos teus parentes, louvado seja o nome do Senhor. Uma atitude. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, irmão, que esse homem, louvado seja o nome do Senhor, ele queria conhecer Jesus. Talvez ele conhecesse por ouvir falar, mas ele queria conhecer pessoalmente. Só que havia uma dificuldade, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que tinha uma multidão que cercava Jesus. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. A primeira dificuldade dele, tinha uma multidão. Fale para o seu irmão aí: irmão, tinha uma multidão. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda, irmão, ele era um homem de pequena estatura. Era mais ou menos assim que nem o pastor Cleato, pequenininho. Louvado seja o nome do Senhor. Uma pessoa de pequena estatura com uma multidão cercando outra pessoa, dá para ela ver? Ele teve uma atitude de fé. Oh, aleluia. Ele poderia ter ido embora, irmão. Ele poderia ter olhado pela dificuldade que ele teve e simplesmente ter deixado para lá. Ele poderia ter deixado para outro dia. Ele poderia, louvado seja o nome do Senhor, ter encontrado Jesus em outra ocasião. Mas as suas dificuldades que ele está tendo neste momento não tira do coração dele a vontade de conhecer Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Tira da sua vida, irmão, a dificuldade. Tira da tua vida, louvado seja o nome do Senhor. Tu não sei aquilo que as pessoas esperam, mas mesmo assim, você procura esse Deus maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Zaqueu tinha uma dificuldade, irmão, a multidão. Tinha outra dificuldade, o seu tamanho. Mas a Bíblia diz que ele subiu numa figueira brava. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Eu não conheço uma figueira brava. Eu nunca vi. As pessoas dizem que ela tem espinho. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Eu sei que ele subiu nessa árvore. Ficou lá. Para ver quem? Jesus.
Às vezes nós não queremos fazer nenhuma dificuldade, né, irmão? Nós não queremos fazer nenhum esforço para ver esse Deus. Oh, aleluia. Só é 3 cultos. Às vezes a gente diz, eu não vou não. Eu estou cansado. Eu não vou não. Meu filho está doente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou não. Eu já fui quarta. Para que eu vou na sexta? Já vou domingo. Já está de bom tamanho. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor vê meu problema. Louvado seja o nome do Senhor. E a minha dificuldade. Vou não. Só tem uma bicicleta. Eu não vou não. Se eu for a pé, irmão, eu vou chegar lá cansado demais. Eu não vou não. Só que Zaqueu não olhou, e louvado seja o nome do Senhor, para a sua dificuldade. Ele queria conhecer de fato Jesus. Nenhum tipo de dificuldade, irmão, pode atrapalhar eu e você de conhecer esse Deus maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei qual foi a dificuldade que você passou hoje. Eu não sei qual foi a dificuldade que você teve antes de chegar aqui. Eu sei que quando você chegou aqui, Ele já estava te esperando para te abençoar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus sabia ou não sabia que Zaqueu estava em cima da árvore? Jesus chega e diz assim: Zaqueu, desce depressa. Louvado seja o nome do Senhor. Pela atitude de fé dele, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. O que era que ele queria? Não era ver Jesus? Pela atitude de fé dele, ele ganhou o coração de Deus. E o Senhor disse assim: desce depressa, vem receber aquilo que tu procura. Louvado seja o nome do Senhor. Quer me conhecer? Desce daí, vem para cá, porque hoje me convém eu estar na sua casa. Ele queria era só ver, irmão, mas a atitude de fé fez com que o coração de Deus desse algo maior para ele. Talvez você entrar aqui, louvado seja o nome do Senhor, com uma atitude de fé, de somente ver a presença, somente ver algo do Senhor, somente ouvir uma simples palavra. Mas quando essa atitude tocou o coração de Deus, Ele vai fazer maiores coisas na minha e na sua vida, por causa da tua atitude. Aleluia, Jesus. Santo é o seu Louvado seja o nome do Senhor. Você poderia estar dormindo cansado, mas está na minha presença, diz o Senhor. Aleluia, Jesus. Poderia ter ficado assistindo a novela, os programas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas colocou no coração que queria ouvir a minha voz. E ninguém sai da minha presença sem receber de mim aquilo que veio buscar. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, irmão, louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. E as pessoas começaram a criticar, porque são assim, irmão. Quando você está lá fora aprontando, as pessoas te criticam pelo aquilo que você está fazendo. Quando você tem uma mudança de vida, porque Deus, louvado seja o nome do Senhor, Ele não encosta perto de ninguém, irmão, para não transformar. Todo mundo que anda com Jesus é transformado. Todos. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jesus entrou na casa, sentou, e alguns estavam murmurando. Louvado seja o nome do Senhor. Dizendo: por que fosse mestre? Senta na roda dos escarnecedores. Louvado seja o nome do Senhor. O homem era cobrador de impostos. Cobrava, louvado seja o nome do Senhor, até mesmo aquilo que não era para ser cobrado. E já era tido mais pecador do que os outros pecadores, porque tem gente assim. Tem gente que quer ser Deus na terra. Eles acham que são tão santos que pode apontar o dedo para as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. O único que pode jogar nessa terra é Jesus. Pecador não pode julgar pecador. Pecador pode ensinar a palavra que liberta, que salva, que transforma e que nos ensina coisas grandes para nós ir para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, irmão, que só a presença de Jesus no lugar, viu? Jesus entrar na tua casa, o negócio muda. Louvado seja o nome do Senhor.
Só Jesus na casa dele, ele já teve outra atitude. Qual foi essa atitude, irmão? Ele disse: Jesus, se eu tenho defraudado alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Aleluia, Deus. O homem era corrupto, irmão. Jesus entrou na casa dele, ele já mudou a conduta dele. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Ele já disse para o Senhor, e o Senhor nem pediu nada a ele, irmão. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Porque não precisa Deus pedir para mim e para você. Não precisa. Ele está no ambiente, sente a presença dele e muda de atitude. Muda. Para de dizer: Deus, tem que tirar isso de mim, Senhor. Não, quem tem que tirar é você. Zaqueu, louvado seja o nome do Senhor, não ouviu Jesus falar nada para ele. Ele mudou, porque Jesus está no ambiente. Louvado seja o nome do Senhor. Para desse negócio. Senhor, só posso mudar esse meu gênero de pastor. Senhor, eu nasci assim, morro assim. Tu vai para o inferno, estou te avisando. Não vai demorar. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. A Bíblia diz, irmão, que não se pode colocar vinho novo em odre velho. Louvado seja o nome do Senhor, porque ambos não se conservam. Vinho novo é colocado em odre novo, porque ambos se conservam. O Espírito Santo não pode habitar numa pessoa que não quer mudar. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Quando Zaqueu disse assim: eu devolvo 4 vezes mais, e pego tudo que eu tenho e dou aos pobres. A metade eu dou. O Senhor disse assim: houve salvação em tua casa. Não foi a subida na árvore que houve salvação, não, irmão. Foi a mudança que Zaqueu quis fazer. Eu não sei o que é que Jesus está te pedindo para fazer. Eu não sei o que ele falou pelas madrugadas, mas eu sei que hoje ele veio confirmar algo para você. Aleluia. Muda de vida. Muda. Tenha hoje uma atitude de fé e faz o que Deus está te mandando fazer. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não, pastor, eu só mudo se Jesus não muda quem não quer mudar. Ele não obriga ninguém. Não obriga, irmão. Você pode passar a vida toda perto dele, com uma espada na cintura, como Pedro passou 3 anos e meio. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Jesus nunca disse para Pedro: Pedro, tira a espada. Nunca. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê, irmão? Porque o Senhor queria que Pedro tirasse daqui de dentro arrogância e ignorância. Porque é aqui dentro que brotam os pecados, irmãos. É aqui dentro. Pedro achava que podia mudar as coisas com a sua espada. E o Senhor ensinou para ele que as coisas só podem ser mudadas se você obedecer à palavra. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Muda de vida. Tenha hoje uma atitude de fé. Aleluia. Olhe para a sua vida e queira ser melhor do que aquilo que você quer, do que aquilo que você é hoje. Zaqueu era um publicano. Jesus, irmão, só entrando no ambiente da casa dele, mudou a vida dele. Jesus não diz uma palavra, mas ele fala tudo aquilo que o Senhor queria ouvir. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. O Senhor diz algo interessante. Ele diz assim, ó: porque esse é filho também de Abraão. Olha, irmão, você ser reconhecido pela descendência. Louvado seja o nome do Senhor, de Abraão. Você ser reconhecido como servo fiel. As pessoas só apontavam o dedo: ó, não presta. E o Senhor está falando agora: esse aqui também é filho de Deus, viu? Glória a Deus. É descendente de Abraão esse daqui. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Porque de fato ele quis mudar a vida dele. Ele quis, louvado seja o nome do Senhor, ser diferente. Ele não se importou com a opinião daqueles que lá fora estavam falando. Ele só se importava com uma coisa: hoje eu posso mudar, porque Jesus entrou na minha casa. Oh, aleluia.
Jesus entra na casa de muitas pessoas e elas não têm uma atitude de fé. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus entra em muitas casas, irmãos, e muitas pessoas não querem nem saber dele. Está nem aí para ele. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Está escrito na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus entrou numa aldeia, louvado seja o nome do Senhor, chamada de Betânia. O Senhor se hospedou na casa de Maria, na casa de Marta, louvado seja o nome do Senhor. Mas quem recebeu ele foi Maria. Quem era para receber não era Marta não? Dona da casa? A dona da casa estava ocupada com seus afazeres e deixou Jesus sozinho. Glória a Deus. Não deixe Jesus sozinho na tua casa não. Dá atenção para ele. Oh, aleluia, Deus. Ele quer conversar com você. A Bíblia diz que ela estava angustiada, irmão, agoniada. Tem gente assim, se agonia com tudo. O Senhor fala no meu ouvido assim para me falar para você. Eu não sei para quem é, mas o Senhor mandou eu te dizer: por acaso já tenho eu deixado faltar alguma coisa na tua casa? Para de ficar agoniado, que quem faz as coisas na tua vida sou eu. Oh, aleluia. Está preocupado com o quê? É eu, o Senhor, que faço todas as Oh, coisas. aleluia. É eu que faço. Louvado seja o nome do Senhor. Estava lá Marta, lavando louça, varrendo casa, passando pano. Irmão, é bom fazer isso? É, mas Jesus estava no ambiente. Era para dar atenção a quem? A Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A Jesus. E ela ainda queria, louvado seja o nome do Senhor, persuadir Jesus a falar para que Maria saísse do ambiente. E Jesus queria que ela ficasse. Senhor, tu não te importa que Maria deixa eu servir sozinho. Eu disse: Marta, tu está preocupado com muitas coisas, mas só uma é importante. Louvado seja o nome do Senhor. Você passa o dia fazendo o que você quer, irmão. Passa o dia assistindo coisas que você quer. Passa o dia, louvado seja o nome do Senhor, brincando, fazendo o que você gosta. Não tem que tirar um momento para Ele. Quando ele entrou na casa, o momento era de quê, irmão? De ouvir o que ele queria falar. E a Bíblia diz que Maria fazia isso. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que ter um momento, uma atitude de fé. Qual era a atitude de fé? Louvado seja o nome do Senhor de Maria. Ouvir os ensinamentos de Jesus, irmãos. Glória A Bíblia diz Deus. que ela estava ajoelhada aos pés de Jesus, ouvindo-lhe o ensinamento. Louvado seja o nome do Senhor. Essa atitude mudou alguma coisa? Oxe, mudou grandes coisas, irmãos. Quando Lázaro adoeceu, que Jesus chegou ao quarto dia, quem é que faz Jesus chorar, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Maria. Porque ela amava Jesus, irmão. Marta amava também, mas não tinha uma atitude de fé. Marta era tão diferente, irmão, que o Senhor está dizendo: tira a pedra. E ela está dizendo: Senhor, mas já cheira mal. Não crê não, irmão. Gente que não tem atitude, não crê não. Oh, aleluia. Irmão, eu acredito. Não acredito, porque você não faz. Se você não faz, você não crê. É um fato, irmão. Quer que eu prove? Eu provo para você. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. A Bíblia diz que de uma certa feita, irmão, é a Bíblia que diz, tinha uma mulher com fluxos, a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz, irmão, louvado seja o nome do Senhor, que ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos e ninguém deu solução para o problema dela. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Às vezes você pensa que é pelo seu dinheiro, pelo aquilo que você tem. Não, é pela sua atitude de fé em relação a Deus.
Quando acabou tudo, ela disse assim: se eu tocar nas orlas dele, eu acredito que eu ficarei. Ela falou isso, mas ficou em casa esperando? Ela foi aonde? Ela foi atrás de Jesus. Tinha dificuldade? Tinha. Mulher de fluxo de sangue não poderia estar na cidade. Se alguém soubesse, ela era apedrejada até a morte. Segundo, tinha uma multidão. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Tinha uma dificuldade, não tinha, irmão? Mas isso inibiu ela de ir atrás de Jesus? Não. Qualquer coisinha, irmão, qualquer besteirinha, nós não vamos para a igreja. Nós não honramos mais Jesus. Ela foi lá e tocou. Eu não sei como foi que ela fez isso, porque tinha uma multidão lá. E mulher, lá nessa época, mulher para ter uma oportunidade, meu irmão, era uma coisa, uma dificuldade, irmão. Ela tocou nas orlas do vestido dele. E a Bíblia diz que na mesma hora a sua hemorragia estancou. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Quando estancou, ela quis ficar, louvado seja o nome do Senhor, encoberta. Por que ela quis ficar dessa forma, irmão? Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Porque ela tinha vergonha de dizer o que era que ela tinha. E Jesus está perguntando quem tocou, para a pessoa falar o testemunho. E era vergonhoso para ela. Louvado seja o nome do Senhor. Algumas coisas foram tiradas da vida dessa mulher, irmão. Primeiro, ela não poderia mais ficar na casa dela. Ela tinha que ficar fora do arraial, fora da cidade. Segundo, irmão, ela não poderia se relacionar com homem nenhum, não poderia casar. Porque ela menstruava sem cessar. Louvado seja o nome do Senhor. Ela não poderia, irmão, entrar na igreja, porque ela estava imunda. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Mas Jesus transformou ela por causa da atitude de fé. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse assim, ó, alguém aqui me tocou. E os discípulos disseram, Senhor, todo mundo te toca. Ele disse, não. Alguém aqui me tocou porque de mim saiu o poder. Glória a Deus. Olha só o que é que acontece quando você tem uma atitude de fé com o Senhor. Dele sai poder. Verdade. Glória a Deus. Tenha uma atitude hoje diante da presença dele. Louvado seja o nome do Senhor, porque o poder dele ainda cura, ainda liberta, ainda salva. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei qual é o milagre que você quer diante de Jesus. Tenha uma atitude de fé e toque nele, porque quando sair poder, louvado seja o nome do Senhor, você receberá o seu milagre. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, de tanto insistir de quem tocou nele, a mulher se apresentou. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Quando a mulher se apresentou, irmão, a Bíblia diz que ela contou tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Tinha um complexo de inferioridade dentro do coração dela, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Não era aceito em lugar nenhum. Pessoas, louvado seja o nome do Senhor, que não são aceitas em lugares nenhum. Elas ficam retraídas. Então existia um mal dentro do coração dela que o Senhor ainda queria tirar. Pessoas que ficam, louvado seja o nome do Senhor, com seus problemas e não conta para ninguém. Fica achando, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor não ama elas, que o Senhor não quer elas por perto,
Fica pensando que se tocar no Senhor vai manchar o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Quem toca no Senhor, irmão, é liberto e curado. Glória a Deus. Um dia chegou um homem que se achava sujo porque estava leproso. E ele disse: Senhor, se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. O Senhor disse: eu quero ficar limpo. Tocou nele e ele ficou limpo. Oh, Deus, na mesma hora. maravilhoso. Deus quer limpar essas coisas dos nossos corações. Quer tirar dos nossos corações esse espírito de inferioridade, de que você não é bom, de que você não é especial para Deus, de que você está aqui só de passagem. Mentira, irmão. Todo mundo que vem para o planeta Terra tem um propósito de Deus. Todo mundo. Aleluia. Irmão, e o que é que está faltando? Tenha uma atitude de fé. Corra atrás dele. Não espere. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha uma atitude, faça alguma coisa. Mostre para ele que você quer. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor ouviu tudo dela e disse assim: filha, olha que coisa bonita. Ela ia embora sem essa palavra de Jesus. Tudo que às vezes eu e você, irmão, precisamos de ouvir é essa palavra. Eu e você somos filhos de Deus. Glória a Deus. Não pense que Deus não está no projeto da sua vida, porque Ele está. Irmão, mas está dando errado. Não é porque Deus não está, irmão, que não vai dar errado. Não é assim que funcionam as coisas. Algumas pessoas pensam que é assim. Não, Deus está no negócio, vai dar tudo certo. Coisa nenhuma, irmão. Coisa nenhuma. Deus estava com Jesus, não? Louvado seja o nome do Senhor. Só o que Jesus passava era por dificuldade, irmão. Só o que Jesus passava era por dificuldade. Oh, aleluia. E eu e você não queremos passar? Fica falando que Deus não está aí, irmão. Deus está aí, está em silêncio. Mas Ele continua aí. Glória a Deus. Ele pode não responder agora, mas Ele continua aí perto de você. E Ele não sai. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha hoje uma atitude de fé. A Bíblia diz: louvado seja o nome do Senhor, irmão, que ele ia entrando em Jericó. Ia saindo, louvado seja o nome do Senhor, melhor dizendo. Teve um homem, irmão, que não enxergava, mas ele escutava. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não conseguia ver, irmão, mas ainda escutava. Ele ouvia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele viu aquela zoada daquela multidão, irmão, sempre é a multidão, irmão. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus poderoso. Quando ele ouviu, irmão, a zoada daquela multidão, ele perguntou, irmão: quem é que está passando aí? Falaram para ele: é Jesus. Foi o suficiente para ele ter uma atitude de fé. Quem era que estava necessitando? Não era ele? Ele não sabia onde Jesus estava, mas ele poderia usar, irmão, aquilo que ele tinha para chamar a atenção. Às vezes você acha que chamar a atenção, irmão, com o Senhor é só se tu tiver a voz bonita. Irmão, não vou cantar não, porque minha voz é feia. Quem disse, irmão? Para ti. Louvado seja o nome do Senhor, que tu precisa ter a voz bonita para tocar o coração de Deus. Aleluia. Quem disse isso, irmão? O Senhor disse, louvado seja o nome do Senhor, para os fariseus quando entrava na entrada triunfal, irmão, em Jerusalém: se eles não cantarem, as pedras clamarão. Você já viu pedra cantar? Mas elas iam cantar diante da presença do Senhor. Não sei se era bonito ou feio, mas glorificava o nome de Deus. Aleluia. Para com esse negócio, irmão. Oh, glória a Deus, aleluia. Para de querer ser perfeitinho. Louvado seja o nome da Eterna, porque só faça as coisas se for perfeito. Porque se não for perfeito, eu não faço. Vai fazendo devagarzinho, até chegar naquilo que o Senhor quer. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vai fazendo aos poucos. Vai fazendo do jeito que você pode fazer, até você chegar na plenitude que Deus espera que você chegue.
Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Não precisa se martirizar dizendo que não é bom o bastante. Não. Deus não te escolheu porque você era bom o bastante. Deus te escolheu porque te ama. Louvado seja o nome do Senhor. Não foi nós que escolhemos a Ele, foi Ele que nos escolheu. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Falaram para ele é Jesus. Foi o bastante, irmão. Foi o bastante. E ele começou a gritar dizendo assim, ó: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem pessoas que têm vergonha de gritar o nome de Deus. Mas não tem vergonha de gritar o nome do Neymar no campo de futebol. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você é contra isso? Não, você faz da sua vida o que você quiser. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode gritar o nome do homem aqui, tanto faz para mim como tanto fez. Só que homens, ele pode fazer pequenas coisas se Deus usar ele. Mas só Deus pode te salvar. Glória a Deus. Só Deus pode resolver, irmão, o mal que há em ti, que há em mim. Só Deus pode limpar. Só Deus pode purificar. Só Deus, irmão, pode transformar a vida do drogado. Só Deus pode libertar o cachaceiro. Só Deus, louvado seja o nome do Senhor, pode trazer o homem, louvado seja o nome do Senhor, ao seu perfeito juízo. Só Deus. Bartimeu necessitava, irmão, de algo na vida dele. E teve uma atitude de fé. Às vezes nós necessitamos de algo, irmão, e não queremos mais buscar o Senhor. Nós achamos que a nossa vida, louvado seja o nome do Senhor, pelos acontecimentos que está acontecendo, está bom demais. Irmão, perdi minha casa, está bom demais. Jesus que quis assim. Louvado seja o nome do Senhor. Eu perdi hoje, mas amanhã eu posso ser um vencedor. Então eu não desisto. Eu não desisto. Eu não desisto. Porque eu sei que tem algo preparado para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas que passavam perto dele, irmão, repreendiam ele dizendo assim, ó: cala tua boca, porque ele não vai te ouvir. Isso é mentira de Satanás, irmão. Isso é mentira do diabo. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Porque os ouvidos do Senhor, irmão, não estão tampados para que não possa te ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor ouve, irmão, todas as coisas. Ele ouve. Se você gritar o nome dele, ele fica de pé no trono para te atender. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Ele só quer que você tenha uma atitude. Sabe o que é que Deus quer? Quando o teu menino, irmão, louvado seja o nome do Senhor, quem é pai e quem é mãe vai entender melhor isso daqui. Mas quem ainda não teve essa oportunidade, quando tiver vai entender melhor. Mas aqui pode entender a narrativa que Deus quer falar. Quando o teu filho necessita de alguma coisa, irmão, ele faz o quê? Chora. A Adriele aí, é pão, pastor. Sabe onde é que tem? Ela vai fazer o quê? Louvado seja o nome do Senhor. E quem é que não consegue dar, irmão? Assim é Deus. Você acha que você pedindo para Deus, Deus não vai lhe dar, não? Ele dá, irmão. Ele só quer ver se você tem uma atitude de fé. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas tentavam aplacar aquilo que Bartimeu queria, irmão, ganhar. Não olha para as pessoas não, irmão. Não olha para o lado não. Só adora o Senhor. Grita o nome dele pela tua necessidade. Porque Deus vai te atender se você clamar o nome dele. Clama-me e eu te responder-te-ei. E te revelarei coisas ocultas e grandes que tu não sabes. Se tu clamar, ele te responde. Pode demorar, irmão? Pode. Daniel demorou 3 semanas. Mas nas 3 semanas, hein? O anjo lá chegou. Pode demorar um pouquinho, irmão, mas uma hora chega.
Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. As pessoas tentaram aplacar ele, mas gritavam. Não pare de buscar a presença do Senhor só porque algumas coisas estão acontecendo, irmão. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. A Bíblia diz que o Senhor parou, porque ele ouviu aquilo que o rapaz estava fazendo. Aqueles que mandavam Bartimeu calar a boca, foi eles mesmos que tiveram que buscar Bartimeu e trazer diante do Senhor. Porque o Senhor diz assim: traz ele até mim. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. E eles chegaram, irmão, lá diante de Bartimeu e diz assim: vamos, porque o mestre te chama. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele chegou na presença do Senhor, irmão, sabe o que foi que Jesus falou? A mesma coisa que vai falar para mim e para você: o que queres que eu te faça? Aleluia, Jesus. Ele poderia pedir qualquer coisa, irmão. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Por quê, irmão? Porque ele ganhou o coração de Deus com uma atitude de fé. Ele gritou quando as pessoas diziam para ele calar a boca. Ele adorou quando as pessoas diziam que não era para ele fazer. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Só a voz dele, irmão, o Senhor conseguiu ouvir, porque a multidão não clamava. Mas Bartimeu clamou naquele dia e recebeu um presente de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele falou para Jesus que queria ver de novo, e o Senhor deu esse milagre para ele. Nunca mais Bartimeu saiu da presença do Senhor, irmão, porque a Bíblia diz que ele ia de estrada fora com Jesus. Receba de Deus, mas tenha gratidão. Fique na presença. Não venha só por causa de um milagre, não. Ele pode te dar vários. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a maior finalidade de Deus é te dar a salvação. Amém? Tenha uma atitude de fé, porque Deus é soberano em tudo aquilo que Ele faz. Fique com essa paz e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.